aleluia, 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 somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu a seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, desta querida paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora, quero saudar mais uma vez o nosso aniversariante, Padre Marques, nosso pároco, nosso diácono, meu irmão do episcopado, Dom Levi, que nos dá a honra da presença, sou prefeito, mais uma vez saúdo, Fernando, e a todos que vieram rezar conosco. Que alegria, irmãos e irmãs, uma saudação também aos seminaristas, porque estamos rezando especialmente pelas vocações sacerdotais. A nossa paróquia viveu esses dias uma experiência pastoral com a nossa visita. Nós bispos, Dom João, Dom José Roberto, Dom Levi e eu, estamos vivendo um ano intenso de atividade de visita, que nós chamamos visita pastoral missionária. A nossa visita, ela continua, não somente em outra paróquia, mas aqui. Hoje nós vamos nos encontrar com os missionários que foram
enviados para viver este ano eucarístico, visitando as nossas famílias. Então a nossa visita aqui quer motivar aqueles que foram escolhidos e enviados para dar continuidade a esta visita pastoral. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele enviou 72 discípulos. Na quinta-feira, que é a missa que eu celebrei de abertura dessa visita, eu lembrava justamente esse fato. Jesus enviou 72 discípulos para os lugares aonde ele deveria ir. Nós também, ministros ordenados, gostaríamos de visitar todas as famílias aqui desta paróquia e desta cidade. Mas humanamente falando é impossível, deveríamos ficar aqui o ano todo, né? Então, a exemplo de Jesus, nós enviamos também 72 discípulos. É um número simbólico aqui para dizer que aqueles que foram preparados para esta visita vão continuar essa missão que nós estamos realizando. E assim todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, batizados, devemos nos sentir vocacionados, chamados e ao mesmo tempo enviados em missão. Você, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, visitando o seu vizinho, não importa de que modo e onde você esteja, o que importa é que a sua vida possa ser um evangelho vivo para quem você encontrar no dia a dia da sua vida. E assim estaremos vivendo a missão de evangelizar. Todos nós participamos dessa missão. Todos. Cada um de acordo com o seu estado de vida, de acordo com a vocação que ele recebeu. E nesse mês vocacional, nós queremos rezar por todas as vocações. Hoje, no primeiro final de semana, a gente reza de modo especial pelas vocações sacerdotais, para que não falte operários que possam doar a sua vida em tempo integral a serviço da missão evangelizadora. Assim como também vamos rezar ao longo desse mês para aqueles que abraçaram a vida religiosa. Eu estou vendo que tem uma irmã ali, então uma saudação às irmãs que aqui também se fazem presença em Senador Canedo. Aqueles e aquelas que doaram a sua vida para viver a missão evangelizadora. Mas assim, meus irmãos, que nós tomamos consciência dessa missão, nós não podemos ficar parados, acomodados. Devemos nos sentir comprometidos em ser de fato um evangelho vivo na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Mas nós vamos nos sentir convictos da nossa missão se nós primeiramente alimentarmos desta palavra que nós acabamos de ouvir. À medida que a palavra de Deus vai se tornando íntima do nosso coração e vamos conhecendo mais Jesus Cristo, pois é Ele a palavra viva que veio habitar entre nós. Quanto mais conhecermos Jesus, quanto mais experimentarmos o seu amor, mais nos comprometemos também em anunciá-lo, testemunhando o seu amor por nós. A nossa missão não consiste tanto em testemunhar o nosso amor por Jesus. Nosso amor por Ele é muito frágil. Nosso amor por Ele é imperfeito, é limitado. Mas o amor dele por nós é um amor eterno e fiel.
Veja a experiência do povo de Israel na primeira leitura do profeta Isaías. O povo estava sofrendo o exílio por consequência da infidelidade, mas Deus permanece fiel ao seu povo, a Israel. E através do profeta Isaías, transmite ao povo uma palavra para alimentar aquele povo. A fome mais profunda que Israel vivera na experiência do exílio é a fome de Deus, a fome de sentido de vida, de voltar, de retornar para Jerusalém, de viver a fidelidade, a aliança com Deus. E o profeta dirige essa palavra como expressão de fidelidade, de amor de Deus para com o seu povo. Vinde, comei de graça. Às vezes vocês notaram um detalhe nessa leitura, em que o profeta diz: ouvi e saciareis a vossa fome. Nós vamos nos alimentar, não é pela boca, mas pelo ouvido, alimentando-nos desta palavra, que foi capaz de encorajar, de suscitar a esperança em Israel, para terem forças para retomar o caminho, um caminho de aliança e de fidelidade com Deus. Deus está sempre pronto para saciar a nossa fome, a fome mais profunda que nós temos, a fome de sentido da vida, da verdadeira felicidade. O nosso Deus se revela compassivo, misericordioso diante do sofrimento do seu povo. E Jesus, no Evangelho, ele apresenta de fato e revela com sua palavra e com seu gesto esse Deus que é amor, misericórdia e compaixão. No Evangelho de Mateus, Jesus, ele vai se revelando como Messias, ou seja, como ungido, aquele que o povo esperava. Mas ele não vai se revelar como um Messias político, mas como um Messias servo, e ao mesmo tempo como um Messias mestre, o Messias que ensina, e ensina com palavras e com gestos. Nos 3 últimos domingos, quem veio à missa ouviu Jesus ensinando com palavras, contando várias parábolas a respeito do mistério do reino de Deus. Hoje ele vai nos ensinar com o gesto da multiplicação dos pães. Eles se retiram para um lugar deserto, mas a multidão o segue, vai a pé, vai atrás de Jesus. E quando Jesus sai da barca, ele enche-se de compaixão ao ver aquela multidão, cura os que estavam doentes. É o pastor que cuida das ovelhas. A primeira compaixão de Jesus é para com aquela necessidade daqueles que o procuravam, às vezes buscando um conforto, um consolo, uma cura. E Jesus, movido por esta compaixão, expressa todo o seu cuidado de pastor. No final do dia, no entardecer, os discípulos tiveram a tentação: vamos despedir a multidão, porque já está tarde, essa multidão precisa se alimentar, e cada um se arranje por conta própria, o alimento. É uma solução até fácil, que os discípulos assim pensaram. Mas o nosso mestre, cheio de compaixão, vai devolver aos discípulos uma responsabilidade: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus ensina aos seus discípulos a terem também um coração compassivo, misericordioso, sensível à necessidade do seu povo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa mesma palavra se dirige a nós, meus irmãos e minhas irmãs.
devemos nós mesmos dar de comer àqueles que passam fome, seja a fome material, a falta de alimento, com gestos concretos de partilha, de solidariedade, mas somos chamados também a saciar a fome mais profunda do nosso próximo, a fome de sentido de vida. O Papa Bento XVI, ele afirmou uma vez em uma das suas encíclicas que a fome, a pobreza que deixa o homem vazio de tudo é ele pensar ilusoriamente que não precisa de Deus. Em outras palavras, o ser humano vive da ilusão quando ele pensa que pode ser feliz sem Deus. Nada neste mundo responde ao nosso desejo mais profundo de sentido da vida. Quando nós nos deparamos com o sofrimento, com as provações do dia a dia, com os limites da nossa existência, uma doença ou até mesmo a morte, se nós não tivermos um coração voltado para Deus, nós perdemos facilmente o sentido da vida. Perdemos facilmente a alegria de viver. Essa fome de sentido, nós que estamos aqui hoje, somos responsáveis também em alimentar tantas pessoas. Essa visita missionária que vai acontecer em tantas famílias, é para levar este alimento salutar, esta palavra que sacia a nossa sede e fome mais profunda, a fome de Deus, a fome pelo sentido da nossa vida. Este alimento nós podemos oferecer às pessoas, com o nosso testemunho de fé, com a nossa presença solidária também, com gestos concretos, como Jesus fez. Os discípulos se sentiram limitados, temos apenas 5 pães e 2 peixes, mas Jesus faz acontecer um milagre. O pouco que foi oferecido, ele agradece ao Pai, faz a oração de bênção e entrega aos discípulos para que eles mesmos pudessem distribuir à multidão. E a multidão foi saciada. O pouco que temos, meus irmãos e minhas irmãs, nós oferecemos a Deus, e Ele continua multiplicando aquilo que nós temos a oferecer, para que o milagre continue acontecendo, sobretudo o milagre da partilha, no dia a dia da nossa vida. Pequenos gestos de atenção ao próximo, de acolhimento, de visita, de partilha, de solidariedade. É assim que nós vamos vivendo a compaixão de Jesus e vamos participando da sua missão e testemunhando que nós temos uma fé que nos dá força, de modo que quando nós passarmos também pelas provações, a gente tem a certeza e a convicção que nada pode nos separar do amor de Deus, como nos recordou Paulo na carta aos Romanos, a segunda leitura que nós ouvimos. Nada pode nos separar do amor dele, nem a fome, nem a morte, afirmou o apóstolo Paulo. Olha que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, permanecermos no amor dele. Esse é o segredo para nós alimentarmos sempre o sentido mais profundo da nossa vida e em continuar encontrando sentido na nossa existência, mesmo em situações difíceis, de provação. Vamos ter convicção disso, meus irmãos e minhas irmãs, para sermos capazes de ser presença de esperança, de amor solidário, de fraternidade na vida uns dos outros. Assim, nós seremos também pão
repartido. Hóstias vivas no mundo, como nós cantamos no início dessa celebração, o hino do 19º Congresso Eucarístico, para o qual estamos nos preparando. Esta é a outra grande motivação da nossa visita pastoral, nos prepararmos para o 19º Congresso Eucarístico Nacional. A Eucaristia nos compromete com a vida fraterna, com a partilha do pão de cada dia. A Eucaristia nos compromete para que a nossa própria vida seja pão repartido para a vida do outro, para a vida do mundo, fazendo bem, sendo presença de Cristo na vida uns dos outros. Não precisamos fazer coisas extraordinárias, pequenos gestos de amor vão revelar a grandeza da nossa humanidade e a fortaleza da nossa fé, que é sempre testemunhada pela caridade e pela esperança que somos chamados a viver. Para o cristão não cabe o desespero, mas sempre a esperança, que vem essa experiência de fé e de amor, com esse Deus que continua sendo compassivo e misericordioso para conosco. Esse Deus que continua nos saciando a fome pela palavra e pela Eucaristia, para assim sermos capazes de saciar também a fome de tantos irmãos e irmãs nossos. Que Deus nos ajude a compreender a beleza da nossa missão. Que Deus nos dê força para compreendermos a necessidade da nossa missão. Que o Espírito Santo nos conduza para termos convicção que é assim que nós vivemos a fé e nos realizamos como cristãos. Que assim seja. Amém.